Aleluia. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 a 16. Amém? Primeiro Reis 16, aliás 17, 1 a 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo 17, verso 1 ao 16. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Reis, capítulo 17, verso 1 até o verso 16. Vamos ler a palavra de Deus. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite numa botija. E vês-me aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-o para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. A panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar. Amém? Espírito Santo, estamos aqui reunidos no nome do nosso Senhor Jesus. Queremos pedir a Ti, Espírito Santo, que venha nos ensinar a palavra, venha nos abençoar, venha nos dar sabedoria, conhecimento, entendimento. Ó, que nós possamos ser tocados pela palavra do Senhor nessa noite. Pai, venha ensinar-nos, venha, Senhor, trazer orientação para as nossas vidas através dessa palavra, Pai, porque nós somos carentes de Ti, somos dependentes do Senhor, e aqui viemos nessa noite para ouvir a Tua palavra. Senhor, fala conosco e nos abençoa no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus por mais um dia, estamos aqui. Graças a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que aqui estão. Tudo isso é bênção de Deus. Amém? Queridos,
vida é um presente de Deus. E muitas vezes nós não agradecemos a Deus por ela. Nós passamos o dia muitas vezes reclamando das situações, mas o Senhor, Ele quer que nós aprendamos a viver agradecendo a Ele. O salmista pediu a Deus para que lhe ensinasse a contar os dias de uma maneira que ele tivesse um coração sábio. Eu imagino que ele estava pedindo: Deus, me ensina a ser grato, me ensina a ver as coisas que o Senhor faz. Queridos, durante o dia que nós passamos, muitas situações nos envolvem e muitas vezes Deus nos livra de acontecimentos que nós sequer imaginamos. A mão do Senhor, ela está estendida para nos livrar do mal, para nos abençoar, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que cuida de nós. O texto que nós lemos fala da provisão de Deus na vida do profeta Elias e na vida de uma viúva, chamada viúva de Sarepta. Nós vemos aqui que o profeta Elias, ele mesmo clamou a Deus para que por 3 anos não chovesse sobre a terra. Mas ele não ficou livre de sofrer as consequências desse acontecimento. Elias estava pedindo para Deus fazer algo que viesse a tocar no coração daquelas pessoas que viviam na sua nação, pessoas que não mais agradeciam a Deus, pessoas que não mais estavam dispostas a adorar o verdadeiro Deus, mas estavam transgredindo a sua palavra, estavam correndo para outros caminhos. E a Bíblia diz que Elias passou a sofrer as consequências daquele pedido. Queridos, nós vemos aqui que parou de chover sobre aquela nação, e logo veio a fome, veio a necessidade, veio o desespero. Talvez o próprio profeta comece a sofrer as consequências, sofrer as necessidades alimentares e até mesmo de um lugar para ficar. Mas a Bíblia diz que Deus estava provendo algo para ele. A Bíblia diz que Deus falou com ele dizendo: vai para outro lugar, vai para o Oriente, sai desse lugar, porque eu tenho preparado um rio, um ribeiro para você matar a sua sede. O ribeiro de Querite não era um rio tão forte, era um ribeiro que corria a água quando chovia, mas quando não chovia ele também secava. Mas Deus está mandando Elias para esse lugar, para que ele pudesse ver como Deus trabalha de uma forma que os homens muitas vezes não imaginam. A nossa imaginação sempre é algo extraordinário. Nós queremos ver coisas grandes acontecendo quando Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus faz coisas pequenas se tornarem grandes para provar o seu grande poder, o seu grande amor. Agora nós vemos aqui o profeta indo para um lugar à beira de um rio. Ele não tinha ali ninguém que o conhecesse, não tinha uma casa para ficar, mas a grande certeza da provisão de Deus é que ele foi para lá. Queridos, muitas vezes Deus nos manda fazer coisas que nós não fazemos, sabe por quê? Porque não acreditamos na sua palavra. Deus manda nos fazer algo e nós deixamos de fazer porque nós não somos capazes de crer que Deus está no controle das coisas. Mas aqui o profeta ouve a voz de Deus e ele vai para a beira do riacho. E agora nós vemos Deus preparando para ele a água para matar a sede. Talvez ao ver o rio de águas ali límpidas correndo naquele lugar, o profeta pensa: agora eu não vou passar sede, mas e o alimento da onde virá? Aonde eu vou encontrar alimento? Deus, meus amados, Ele nos prova muitas vezes, Ele nos dá algo e nós sentimos necessidade de algo maior e nós começamos a pensar: Deus fez isso aqui para mim, mas será que Ele pode fazer aquilo lá? E a nossa fé, muitas vezes, ela desvanece e nós acabamos fugindo da
a presença de Deus, deixando de obedecer a sua palavra, e assim perdemos a bênção, perdemos a vitória. Elias poderia dizer: Deus, o Senhor prepara o arco, mas eu não vou viver só de água. Aí a palavra diz que Deus falou também para o profeta, dizendo, diz assim a palavra: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro do Querite. Veja que esse texto diz que ele habitou, ele ficou lá. Ainda não havia uma promessa de Deus dizendo: você vai ter alimento lá. Deus não havia dito para ele: tem alguém que fica lá perto, que vai te fornecer marmita todo dia. Não, Deus não havia prometido nada. Deus apenas disse: vai lá para o ribeiro do Querite, porque lá tem água. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, quando Deus manda você ir para um lugar, Ele vai prover a sua vida. Quando Deus manda você fazer algo, Ele vai fazer através de você. Quando Deus manda você falar algo, Ele vai falar através de você. Então somente nós temos que ser dependentes de Deus. Então somente nós temos que crer na sua palavra e saber que Ele é fiel para cumprir. Ali estava o profeta na beira do rio, e agora a Bíblia diz que Deus ordenou os corvos para levar carne e pão pela manhã e pela tarde. Queridos, corvo, todo mundo sabe que corvo ele trabalha com outro tipo de carne, com carniça. Mas a Bíblia diz que eles levavam carne e pão fresco. O milagre de Deus, ele vem de maneira que nós sequer imaginamos. Talvez quando Elias via os corvos chegando, aproximando-se dele, ele pensava: meu Deus, o que é que eles vêm fazer? Mas eles vinham fazer o melhor. Deus pode usar até mesmo as coisas vistas do mundo para trazer provisão para os teus filhos. Queridos, Deus nunca vai desamparar os seus filhos. Deus nunca vai deixar você passar privação, fome. A Bíblia diz que o justo nunca vai mendigar. Aqui vemos o profeta sendo alimentado por animais. Queridos, às vezes nós nos perguntamos: mas por que Deus fez assim? Por que Deus usou animais para ali trazer alimento para Elias? Ele poderia usar uma pessoa. É porque Deus muitas vezes quer mostrar para nós que a provisão do céu não depende de homens, não depende de pessoas, não depende de coisas extraordinárias, mas a provisão do céu depende simplesmente da palavra de Deus, da ordem de Deus. Quando Ele ordena fazer, tem que se fazer, porque Ele tem todo o poder do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ali estava o profeta agora tomando água fresca, comendo pão e carne. Mas agora ele vê que o tempo passa, a chuva não vem e o rio secou. Os problemas voltaram. Agora ele está preocupado de novo. Meu Deus, e agora? O rio secou. Tem carne, tem pão, mas cadê a água? Deus novamente fala com ele e diz: vai para Sarepta. Vai para aquela cidade que não é nem faz parte da sua nação. Aqui Deus está dizendo para ele: sai da sua terra e vai lá para um lugar estranho. Mas lá eu tenho preparado uma viúva para te sustentar. Queridos, talvez o profeta tenha pensado: meu Deus, deve haver uma viúva muito rica lá para me sustentar. Deus está preparando uma casa boa, um lugar excelente para mim. Mas a Bíblia diz que ele caminhou para aquele lugar, e quando ele chega no lugar determinado por Deus, ele encontra alguém. E ele é surpreendido novamente por Deus. Ali estava uma viúva pobre, uma viúva que estava esperando a morte, uma viúva que estava pegando alguns cavacos de lenha para queimar no seu fogão pela última vez. Ali estava uma mulher que estava perdendo a esperança, uma mulher que estava morrendo dos seus sonhos, uma mulher desesperada sem ter esperança do dia de amanhã. Veja como é que Deus trabalha em nossas vidas. O profeta esperava alguém que lhe desse
alimento, alguém que tivesse provisão, mas ele encontra alguém que está numa situação talvez pior que ele. Deus usa as coisas pequenas e vis para nos socorrer. Aleluia. Queridos, Deus, Ele nos surpreende a cada dia. E se você crer na promessa de Deus, Ele vai surpreender você também. Aleluia. Israel era uma nação que cuidava bem dos seus profetas. Mas Deus foi usar o quê? Um corvo. Talvez o tipo de ave que ninguém esperava ser provedor de alimentos. E uma viúva pobre, alguém que precisava mais do que Elias para socorrer Elias. Será que você está entendendo que Deus está demonstrando aqui que quem tem poder é Ele, quem pode fazer é Ele, e quem vai fazer na sua vida é Ele? Será que Deus está nessa noite mostrando para o seu coração que aquelas ansiedades, necessidades que você tem, e que muitas vezes você chega a planejar uma solução, ela depende de uma palavra de Deus, depende de uma ordem do céu, é Ele que vai fazer para você. Louvado seja Deus. Aqui está o profeta diante de uma mulher que precisava de socorro, alguém que vai pedir pão e vê alguém que precisa de pão. E a Bíblia diz que ele olhou para a mulher e disse: dá-me um pouco de água. De água, num lugar onde 3 anos não chovia, é até mesmo um insulto. Pedir pão numa casa vazia parece um insulto, mas era uma ordem de Deus, era uma provisão de Deus para ele. Muitas vezes Deus quer abençoar alguém e Ele usa você para ser o canal de bênção. A presença de Elias naquela cidade foi a bênção que aquela mulher precisava. A presença de Elias em Sarepta foi a vitória de Deus para aquela mulher. Aquela mulher que esperava talvez chuva com abundância, que talvez esperasse uma cesta básica para tratar seus filhos. Ela recebe um monte que lhe pede pão, e talvez ela comece a dizer: Deus, eu não aguento tanta prova, Deus, eu não suporto mais ser, às vezes até mesmo ser tratado de maneira discriminatória. Mas Deus estava provendo bênção para a vida dela. Quem sabe você tem passado por situações como essa mulher, você tem ouvido, você tem sentido, você tem visto situações que parecem constrangedoras, mas creia que Deus está trabalhando, Deus está preparando provisão para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa mulher ultrapassou o limite da fé. Alguém que tem apenas um bocado de farinha para alimentar o filho esperando morrer. Agora o profeta lhe pede, além da água, lhe pede: pega também um pouco dessa farinha, faz primeiro para mim um pedaço de bolo e traz. Depois você faz para o seu filho. Será que você faria o pão do profeta? Será que você seria capaz de usar a sua fé, de crer na promessa, de crer na palavra, e dar aquele bocado de farinha primeiro para o profeta de Deus, esperando a resposta do céu? Queridos, quem sabe nós não faríamos. Quem sabe nós diríamos: ô profeta, porque você não vai procurar outro lugar? Ô profeta, porque você não ora para chover, se já que orou para chover, não choveu? Mas, queridos, aquela mulher não reclamou, aquela mulher não hesitou, aquela mulher ouviu a palavra do profeta, e a Bíblia diz que ela foi fazer conforme ele mandou. Aleluia, diz assim a palavra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Ela fez conforme a palavra do profeta. Parece que vejo aquela mulher amassando aquela farinha, aquele pão, pensando: meu Deus, só tem esse pouquinho de farinha.
Deus, não tem mais nada para amanhã. Meu Deus, porque o Senhor mandou o profeta aqui, ainda temos que dividir um pouquinho de temos. Queridos, mas o Deus da provisão estava trabalhando ali, Deus estava dando uma lição, tanto para ela como para o profeta. Primeiro para o profeta, para ele saber que Deus tira a provisão do lugar que nós nunca esperamos. E segundo para aquela mulher, Deus que tem poder no céu e na terra, é o Deus que multiplica a farinha da panela. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ela fez conforme a palavra do profeta e apresentou o pão ali para aquele profeta que estava comigo. E a Bíblia diz que foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Oh, aleluia. Queridos, Deus, Ele tem provisão para nossas vidas. Às vezes nós esperamos algo extraordinário acontecer para resolver uma situação que não está no momento, quando basta uma palavra de Deus para mudar a nossa história. Às vezes você está passando por uma dificuldade financeira. Todos nós passamos por situações assim. E às vezes nós imaginamos, Deus, eu vou chegar no banco, vou tirar um extrato da minha conta, vai dar ali a necessidade que eu preciso, aquele dinheiro que eu preciso. Nós queremos condicionar o milagre de Deus, quando Deus não precisa de nada disso para resolver a tua situação. Deus tem poder no céu e na terra. Deus pode fazer do jeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós passamos a noite sem dormir, planejando uma forma de sair de uma determinada situação? Se Deus fizesse assim e assim, eu seria abençoado. Se Deus fizesse desse jeito assim, daria para resolver o meu problema. Eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele sabe mais do que você, daquilo que você precisa. E Ele sabe mais que você o caminho para a solução. Sabe o que Deus espera de nós? Confiança na sua palavra. O que Deus espera de nós é crer na sua palavra. Esperar na palavra. Esperar na promessa de Deus. A provisão de Deus veio para aquela mulher, mas nós não sabemos quantos dias ela clamou. Estava já no final. Talvez ela tinha um meio saco de farinha, e o tempo foi passando, e ela foi usando aquela provisão, e buscando Deus, e pedindo resposta de Deus, e muitas vezes pensando, meu Deus, será que eu vou crescer? Será que o Senhor não vai me responder? Mas Deus nunca deixa de ouvir as nossas orações. Deus, Ele responde às nossas orações, mas muitas vezes a resposta não é do jeito que queremos. Aquela mulher estava esperando chuva, porque a chuva traria solução, mas Deus mandou o profeta lá para provar a fé dela através de uma ação. Toda vez que nós queremos ver o milagre de Deus, nós temos que dar o primeiro passo, que é a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher imaginava que seria a sua última refeição, a última vez que ela sentaria à mesa com seu filho, mas Deus estava dizendo, hoje eu entro com provisão na sua casa. Eu estou mandando o profeta aí, eu estou mandando a minha palavra. Quem sabe você nessa noite possa estar pensando, Deus, eu estou vivendo o último minuto desta situação. Deus, estou vivendo um tempo que eu não resisto mais. Deus está dizendo para você que você precisa crer na promessa e que você precisa esperar na provisão de Deus. Porque todo milagre, seja grande